Aê, voltamos! E eu tinha que dar de presente para vocês esse fechamento de 2021, ainda que atrasado. Acho que vocês sabem como funciona. É o final de ano, o início de um novo ano. Geralmente os booktubers fazem a lista dos melhores do ano. E aí a gente, mesmo com atropelos do destino nesse canal, a gente encerra direitinho em 2021 pra gente poder continuar nosso papo aqui em 2022. Eu sei que vários de vocês estavam esperando por esse vídeo ansiosamente. Eu quero agradecer até porque na audiência de vocês, porque segundo semestre de 2021 foi prova de fogo para nós, né? Vocês que ficaram aqui no canal, eu só tenho que agradecer ao carinho, perguntando sobre a minha saúde, querendo saber se eu estou bem. Obrigada, de verdade. Então vamos organizar. Eu só quero fazer duas observações rapidinho pra gente começar na lista, que é importante, né? A primeira observação é que eu sempre tenho o cuidado de explicar aqui no canal que eu faço lista de leituras, que é um pouquinho diferente de lista de livros. Eu tenho a impressão que quando a gente fala melhores livros, dá a entender que é uma avaliação mais profissional, uma avaliação mais distante da leitura e que pode dar a entender também que são aqueles lançamentos, né, daquele ano. Aqui eu não faço isso, eu sou uma leitora comum e eu acabo fazendo a minha lista, que eu gosto muito de fazer e faço top 10 porque eu acho divertido pensar realmente a categoria de cada livro, e que as listas de melhores leituras de todos nós, né, tem esse papel de refletir aquilo que mais nos impactou, aquilo que trata mais, acho que da experiência da leitura em si, o antes, no momento de escolher o livro que a gente vai ler, o durante e o depois, aqueles livros que nos transformaram. E outra observação é que a gente tem outro vídeo aqui de melhores leituras do ano, que foi no primeiro semestre. A ideia era fazer dois vídeos de melhores leituras, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre, depois fazer o top 10. Mas para a gente não atrasar mais a programação do canal, a gente já vai direto pro top 10 e eu vou deixar as referências aqui ou no box de descrições também das melhores leituras que eu fiz lá no primeiro semestre, caso você queira assistir novamente ou não tenha assistido. E uma coisa também que vocês vão perceber na minha lista é que esse ano eu li bastante livros de não ficção. Li ficção também, eu não faço métricas e contagens, tá? Não tenho gostado de fazer esse tipo de medida, mas foi algo que me saltou aos olhos da quantidade de livros de não ficção que eu estava gostando de ler e estava lendo um atrás do outro. Então vamos logo à lista. Eu vou começar, antes de falar do top 10, aconteceu um fenômeno nesse processo de escolher as melhores leituras que eu adoro. Eu faço a seleção dessas melhores e aí depois eu fico tirando para fazer o top 10. E tem 4 livros aqui que eu vou mencionar, porque assim, fiquei sofrendo muito para tirar da lista do top 10, porque foram leituras maravilhosas e eu não tô podendo me aborrecer, passando por problema de saúde. Não, deixa eu ficar assim feliz pelo menos de mencionar esses livros aqui. Então olha só, o primeiro deles é As Relações Perigosas, do Chordelot de Laclos. Com certeza eu falo o nome dele errado, inclusive até pensei em tirar ele da lista, apesar de ser maravilhoso, porque eu sei que eu passo vergonha falando o nome do autor francês aqui pra vocês. Esse livro foi incrível. Aqui a gente tem uma história de trocas de cartas da aristocracia ali francesa. O que eu mais gostei desse livro foi assim, a história das intrigas amorosas que o casal principal fazia. Aqui é não ficção, Racismo Linguístico, do Gabriel Nascimento. Eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que atravessam a nossa linguagem e que a gente pode pensar o racismo. Fiquei muito triste de tirar do top 10, mas maravilhoso. Mais pra frente talvez a gente
eu coloque isso aqui pra gente refletir em outras histórias. Isso aqui é muito incrível, é um assunto que eu acho interessante a gente conhecer. Mais um livro de não ficção, ainda não é o top 10, então Do Cabaré ao Lar, da Margaret Hago. É outra leitura que eu sinto não tá no top 10, porque é não ficção, eu já falei. A gente tem aqui um panorama do século XIX, início do século XX, de mulheres operárias ou ali se relacionando, né, ligadas ao mundo dos operários, escrevendo textos. A escrita da Margaret Hago aqui, se eu não me engano, foi a dissertação dela, mas ela adaptou para se transformar num livro. Então é uma escrita que a gente vai parecendo que ela está conversando com a gente, e também muito bem fundamentada. Então dá pra gente entender um pouco, talvez aqui, de ideias feministas, ideias que talvez não sejam tão divulgadas, que mulheres já vinham escrevendo, como por exemplo a eugenia. Não só Machado de Assis, que a gente vem conversando nos contos, né, analisando cada conto de Machado de Assis, a gente comenta como que Machado já aponta no alienista, o que ele pensa sobre a ciência. Mas aqui Margaret Hago traz a participação da mulher. E antes de começar o top 10, eu vou deixar aqui a menção de O Walden, do Thoreau, que acredito que é mais conhecido aqui na internet, também não ficção. Aqui ele vai falar da experiência que ele teve quando ele resolve abandonar tudo e viver num lugar sozinho, numa cabana no Lago Walden, que é um lugar bem afastado. E a civilização mais próxima dele, acho que estava, eu esqueci a métrica, se é 3 quilômetros de onde ele estava, ou é 1,5 quilômetros, eu agora me esqueci. Mas eu comento todos esses livros que eu tô falando aqui, eu já comentei antes nos vídeos de leitura do canal, do Diário de Leituras, que a gente conversa aqui sobre as leituras que a gente anda fazendo, tá? Então agora vamos à lista, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Em 10º lugar, eu coloquei o Das Unheimlich, o Infamiliar, do Freud, que eu li nessa edição, que é uma coleção que faz, que se chama, né, o Infamiliar, e também ainda tem o conto O Homem da Areia, e tem texto de apoio para o Freud. Como eu nunca tinha lido Freud, a não ser há muito tempo, na pós-graduação eu li O Mal-Estar na Civilização, eu quis começar a ler Freud com um tema que eu já estava curiosa, que é o tema da heterotopia, o infamiliar, que ele vai explicar o que é aqui. E aí também eu quis pegar uma edição que tivesse um texto, caso eu não entendesse. Mas, gente, eu me apaixonei pela escrita do Freud. Eu pensava que era tudo muito difícil, que era tudo muito teórico. E esse é um livro que tem vídeo aqui no canal. Em 9º lugar, Sweet Tokyo, da Giovanna Madalosso. Que história incrível. Aqui voltamos para a ficção, tá? A gente tem aqui, de certa forma, até o tema do duplo, eu arrisco dizer. Temos uma história pautada em 2 mulheres e na diferença de história de vida entre elas. E a gente tem meio que uma trama meio policial aqui, porque a gente vai acompanhar, se eu não me engano, se passa no período de 1 dia ou então 2 dias, um sequestro de uma babá que está sequestrando uma criança, e a babá e a mãe da criança são esses duplos. Essa leitura não só me fez pensar em diversos assuntos, como origem, questões de classe, como também me fez ter uma leitura assim ávida, que eu não conseguia parar de ler. Depois que eu terminei, eu ainda queria ficar pensando sobre as temáticas desse livro. Eu achei realmente incrível. Ficou com o 9º lugar. Em 8º lugar ficou Helena Ferrante, com A História da Menina Perdida. Aqui, esse é o 4º volume da tetralogia napolitana. A História da Menina Perdida não foi o meu preferido da tetralogia, mas foi o meu 2º preferido, e foi um encerramento de série que pra mim fiquei mais do que satisfeita. Eu realmente fiquei encantada. Essa é uma série que eu indico
para muitas amigas minhas. É uma jornada que depois, quando termina, eu não sei, eu fiquei com a sensação assim, de certa forma triste, porque também os acontecimentos desse livro e de todos os livros, né, deixa a gente às vezes triste com o drama dessas duas mulheres, mas principalmente triste porque estava acabando, né? Então essa sensação é que a gente tem quando a gente faz uma leitura dessas, é quando o livro realmente marca a gente. Em sétimo lugar, eu trago um livro de não ficção do Erich Fromm, que é o Ter ou Ser. A história desse livro, quando eu falo leituras, não é à toa, porque eu acho que começou até antes de eu comprar esse livro. Dos textos que eu lia e de palestras que eu assistia no YouTube de vários filósofos e psicanalistas que eu gosto muito, eles sempre citavam esse livro aqui. E aí eu ia lá no site da Amazon e em outras livrarias também, e esse livro, ele sempre era um preço muito caro, era mais de R$120, e eu dizia, poxa, esse livro não é muito grosso, ele, sei lá, aqui ó, menos de 200 páginas, o que esse livro tem para ser mais de R$120? Eu ficava esperando, eu não comprava, mas ficava, daqui a pouco eu lia outro texto e recomendavam o Ter ou Ser. Até que uma vez ano passado, ou final de 2020, se eu não me engano, teve uma dessas promoções que o livro ficou 80 mais ou menos, e eu me lembro, opa, já tá 2 dígitos, eu vou comprar. E aí não passou um mês, eu acho que tem até um vlog que eu tô escolhendo o livro que eu vou ler, e eu pego esse livro para ler. Comecei a ler desconfiada, porque ficou assim, pô, ter ou ser, claro que ser, né, aquela velha discussão, ter ou ser, mas gente, o que esse cara aprofunda nessa coisa de ter ou ser é simplesmente incrível. É um livro que eu marquei porque eu já voltei nele em algumas partes para comentar com vocês nos vídeos de discussões aqui do YouTube, porque ele tem vários pontos interessantes, então já relacionei com alguns pontos do Machado de Assis também pra gente conversar, e fica aqui a dica, viu? Em sexto lugar, o professor Renato Nogueira, que eu já acompanho há um tempo aqui no YouTube, e li o livro dele pela primeira vez, que é Por que Amamos. Que surpresa maravilhosa esse livro, também não ficção, que o Renato Nogueira é um filósofo, e ele produz muito das pesquisas dele lá no Rio de Janeiro, e ele faz um estudo da filosofia pautado muito em filósofos do continente, filósofas, claro, do continente africano. Então ele vai explicar o amor nesse livro de um jeito que eu simplesmente fiquei encantada, principalmente porque ele pega diversas histórias que nós conhecemos do Ocidente, junto com outras histórias de contos de fadas, mitos, e outras histórias que tem das mitologias e toda a tradição cultural de povos africanos, e ele vai explicar na teoria por como que nós produzimos o nosso conceito e nosso pensamento de relação amorosa, amor aqui no sentido do eros mesmo, né? Então é um livro que, nossa, eu aprendi muito com ele, e o que eu mais gostei dessa leitura ter sido tão especial foi justamente essa forma dele apresentar uma teoria pautada em narrativas de histórias. Em quinto lugar, é um livro que eu fiquei tão impressionada com a virada de chave na minha vida, nas minhas ideias, que aconteceu com ele, que eu introduzi essa teoria em várias das nossas discussões aqui dos contos do Machado de Assis. Acho que vocês que já acompanharam essas discussões vão associar imediatamente, que é Maria Rita Kell, psicanalista, e o seu Bovarismo Brasileiro, outro livro de não ficção incrível, que a Maria Rita Kell apresenta de certa forma, uma espécie de ressentimento chamado Bovarismo Brasileiro. Então tem que ler para entender. Quando eu falei desse livro, eu expliquei melhor aqui, que tem a ver com
o livro Madame Bovary, do Flaubert, tá? E a Maria Rita Kell, ela fala dessa teoria, de certa forma chamada bovarismo brasileiro, explicando por que nós, né, por que ela entende de uma forma de psicologia social, desse sentimento ligado um pouco a Emma Bovary, que idealizava nos romances, e quando chega um pouco na prática não é muito assim. O maravilhoso também desse livro é que Maria Rita Kell vai passar por outros meios, como por exemplo a literatura, tem Quincas Borba, como a música. A pesquisa dela é substanciada de um jeito que ajuda muito a gente também a compreender o que ela tá explicando aqui. Agora a gente volta para ficção, um livro que eu li no segundo semestre. Gente, como esse livro me fez bem, como esse livro me tocou. Realmente a parte quando a gente vem aqui pro Nordeste, e a gente é do Nordeste, eu acho que as coisas acabam sendo mais pungentes, né? Quando a gente tá lendo, não sei, eu sinto isso com as literaturas que se passam aqui na minha região. Então, Graciliano Ramos e o seu Vida Seca fica definitivamente em quarto lugar, porque realmente os próximos representaram leituras mais tocantes, mas por muito pouco. Que aqui chega numa fase que é aquela fase que a gente escolhe porque é o dia que escolheu, talvez até mude um pouco, porque, gente, a História de Vidas Secas é um livro conhecido, né? Não tem muito o que falar sobre ele. É tocante demais. Quando a gente trata de família, coloca um animalzinho ali também. E esse é um livro que mais pra frente eu quero fazer um vídeo incluindo ele e mais outros, porque a linguagem, a expressão e a comunicação dos personagens, elas têm um papel fundamental assim, no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento deles e na forma da gente perceber como eles são, a personalidade deles. E, enfim, isso aqui é realmente sensacional. Em terceiro lugar fica um livro que também rendeu papo em mais de um vídeo, porque eu encaixo ele em diversos assuntos que eu puder, porque isso aqui, gente, A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë, ficção, voltamos, né? Aqueles livros que eu acredito que estejam na literatura, vamos dizer assim, básica de quem quer adentrar nas Irmãs Brontë. Então, temos O Morro dos Ventos Uivantes, que eu já li, espetacular. Tem o Jane Eyre, que eu quero ler. E a outra irmã eu já passei na frente, porque geralmente a ordem que as pessoas leem mais, o Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes, né? E bom, porque, gente, eu fiquei encantada com, assim, o que eu refleti, assim, além da história e do livro ser incrível, eu refleti muito sobre a nossa forma de perceber a resistência feminina, e especialmente considerando a época que esse livro foi escrito. E como assim, eu fiquei pensando muito como que o romantismo, de se pensar, que foi uma discussão que a gente teve quando a gente fez conversou sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que uma pitadinha assim que eu falava, os Morro dos Ventos Uivantes é considerado uma história de amor, mas é uma história de amor? E o que é assim o amor? Então a Senhora de Whitefell Hall, ela coloca um drama ligado ao amor. Acredito que a maioria das pessoas passam, que é errar na escolha, né? Errar, né? Olhar aquilo ali, achar que é uma coisa, ou até assim achar que eu posso mudar essa pessoa, e errar, que os relacionamentos, né, terminam, mas é que nessa época não podia terminar, assim, casou, né? Então tem tudo isso. E como que essa mulher se transformou durante essa relação e como ela era. Segundo lugar, lembrando que estamos naquela fase que complicado. Quando eu fui pensar no primeiro e no segundo, eu fiquei em dúvida. Mas aqui vamos para não ficção. Essa leitura aqui para mim foi uma releitura, que na prática foi uma leitura, porque quando eu peguei a história da beleza do Humberto Eco pela primeira vez, eu pegava ele por partes,
sem ler assim de início ao fim. E agora eu peguei de início ao fim, foi até no começo do ano. E, gente, a arte entrou na minha vida de novo, porque quando eu li esse livro eu fiquei muito empolgada com arte, com filosofia, e não deu outra, né? É também um livro que volta e meia em alguns vídeos do canal eu começo a transbordar ele, a transpirar ele aqui pra vocês, em partes dele, principalmente quando a gente pensa no tema da beleza. E é aquele que é a medalha de prata, que pode ser medalha de ouro aqui no ranking do canal Comparando Livros, porque a beleza pela arte, pela filosofia é transformador. E eu acho que a leitura desse livro teve um papel que teve também o Walden, que era um papel de me acalmar, um papel de me tranquilizar. Não que eu lesse com esse objetivo, mas eu me percebi assim, mais contemplativa e mais tranquila. Então, isso aqui também é um livro que tem um precinho complicado, mas assim, vale a pena. E o primeiro lugar desse ano fica para uma leitura que também foi uma releitura e foi simplesmente a experiência de leitura mais rica, cheia de aprendizados, desde a história em si, quanto de eu me conhecer como leitora. Eu tô falando de Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Tem 2 vídeos dele do canal, para vocês conhecerem mais sobre os temas do livro. Mas eu quero falar aqui, assim como um fechamento desse vídeo, que Pedro Páramo me ensinou a entender o processo de leitura e o método de leitura. Eu li Pedro Páramo a primeira vez, se eu não me engano, foi 2015, 2016. E eu terminei a leitura porque chega uma parte do livro que eu tava entendendo, mas eu terminei com a sensação de, gente, eu sei que esse livro tem algo, mas eu não entendi esse livro. E aí eu deixei ele aqui, passou um tempo e eu peguei novamente ele para ler, estimulada pela Jéssica Matos, porque ela ia fazer uma discussão desse livro no clube de leitura latino-americana que ela tem. E eu falei, não, agora eu vou ler, porque qualquer coisa eu posso aproveitar mais do livro no clube de leitura, na discussão. E aí eu fui aprendendo a ler esse livro, porque o jeito que esse livro é contado, para uma leitora comum, especialmente uma leitora que, apesar de já ter até a leitura como hábito, mas tem déficit de atenção, é o tipo de leitura que a gente tem que eu tive que aprender a saber como eu ia ler. Não é do mesmo jeito que eu ia ler outros livros. Então, o grande aprendizado desse ano, que também é uma atração a gente fazer vídeo de aprendizados aqui no canal, literários. Mas eu acho que eu vou deixar aqui também num combo desses melhores do ano. O grande aprendizado que eu tive foi de perceber diferentes formas de ler diferentes livros. E como a gente pode aproveitar a leitura. Porque esse livro, a parte teórica desse livro de enredo, ele é sensacional. Eu vou deixar vocês fazer o convite para vocês assistirem aos vídeos do canal, falando de Pedro Páramo e falando do tema que também passou o ano todo aqui no canal Comparando Livros. Eu falando de heterotopia, que uma coisa leva a outra aqui nesse canal, né? E falando dessa coisa do não lugar, do não espaço, do não tempo e até do não vida. Vida não é morte, né? Vida e não vida. Enfim, gente, aqui o ranking, quase bato. O ranking aqui ganhou o Pedro Páramo. Lembrando mais uma vez que eu vou ficar muito contente de saber as melhores leituras que vocês fizeram em 2021. Vamos para 2022 e é isso. Até o próximo vídeo.